Olá, sejam bem-vindos a mais um Words in the News. Words in the News é uma série de aulas onde você aprende inglês através de notícias relacionadas ao mundo corporativo. Então a gente faz duas coisas ao mesmo tempo. A gente aprende inglês enquanto se informa sobre o que está acontecendo no mundo corporativo. Eu sou a teacher Kathleen Alganer e o tema da aula de hoje é Entrepreneurship, ou empreendedorismo. Vamos lá, então. Eu peguei aqui uma notícia da Forbes, do newspaper Forbes, e é do dia 29 de setembro de 2022. Bom, se vocês me acompanham aí, já sabem que eu sou a defensora número 1 de que a gente deve aprender inglês através de conteúdo atual. Conteúdo que a gente sabe que está acontecendo agora no mundo, porque aí faz mais sentido o que a gente está aprendendo na cabeça da gente, né? Então, a notícia de hoje é US Entrepreneurship Boom Accelerates. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é a pronúncia de entrepreneurship. Eu gosto muito de fazer o seguinte, olha, eu vou separar essas sílabas aqui para ficar mais fácil da gente entender como funciona essa pronúncia. Então, eu separei em entrepreneurship. Entrepreneurship. É bem importante a gente tomar cuidado aqui com a pronúncia de porque se a gente disser algo parecido com entrepreneur, existe também essa palavra, né? Seria o empreendedorismo dentro de uma corporação. São funcionários que acabam desempenhando atividades que estão de uma certa forma relacionadas, estão conectadas com o empreendedorismo, só que eles não são empreendedores, eles são funcionários de uma empresa. Então seria o né? Seria com in aqui, intrapreneur. Então, entrepreneur, essa é a pronúncia de entrepreneur, tá? Entrepreneur significa empreendedor e, to our surprise, só essa palavra aqui significa empreendedor, entrepreneur. Agora, para nossa surpresa, entrepreneurship, veja bem, entrepreneurship, a gente tem 5 sílabas. E olha só no português, empreendedorismo são 7 sílabas que a gente tem. Então, em português acaba sendo um pouquinho mais longa a palavra, né? Então, sempre que eu falo isso para os alunos, eles arregalam os olhos e dizem: "Uau, não imaginava que teria uma palavra em português maior do que entrepreneurship." Mas enfim, entrepreneurship é empreendedorismo. Essa palavra aqui, boom, é boom de grande quantidade, né? Então, aqui ele está falando que o empreendedorismo americano, US Entrepreneurship, boom accelerates. Então, esse boom de empreendedorismo tá acelerando, né? Tá acelerado nos Estados Unidos. Provavelmente por causa da pandemia, né? Então, bora lá. Primeira frase: More Americans are turning their brainstorms into businesses. More Americans are turning their brainstorms into businesses. Turning into. Eu separei essa palavra aqui para vocês verem o seguinte. Turn, só esse pedacinho aqui, turn into, significa transformar. Então, mais americanos estão transformando o brainstorm. Não sei se vocês estão familiarizados com essa palavra, se vocês utilizam no dia a dia de vocês, mas brainstorm é uma tempestade de ideias, né? Brain é cérebro, mas aqui se refere a uma tempestade de ideias. Quando você senta e precisa criar alguma coisa, você precisa ter ideias, você precisa de repente solucionar um problema, você precisa de brainstorm, que você vai listar no papel, no computador, em algum lugar. Escrever é bom, porque você vai analisar aquelas ideias e de repente tentar achar uma solução para um problema, né?
Isso é brainstorm. Aqui poderia ser um verbo, né? To brainstorm. Aqui tá no plural, então a gente está dizendo de tempestades de ideias. Então, os mais americanos estão transformando fica feio, né? Transformando as ideias que eles têm em negócios. Businesses, com ES no final, fica o plural. Rimou. Então, brainstorms into. Esse into aqui é uma preposição que ela indica um movimento, né? Então, isso tá se transformando, tem a ver com a transformação de ideia para negócio. Interessante, né? Bora para a próxima. The total entrepreneurial activity rate hit 16.5% in 2021, up from 15.4% in 2020. Então, aqui a gente tem um palavrão aqui, que é Total Entrepreneurial Activity Rate. Então, para a gente entender tudo isso daqui, quando eu estava aprendendo, eu gostava de entender aonde que está o verbo, aonde que está a ação daquela frase que eu estou tentando entender, que eu estou lendo e estou tentando entender. Então, eu sei que a ação está aqui, hit. Se você tiver dificuldade em encontrar um verbo numa frase dessa, tem que fazer o quê? Joga no tradutor e vê quem é o correspondente da ação. Mesmo quando você está estudando, você pode usar o tradutor para isso, para você se situar. Cadê a ação que eu estou buscando aqui? Que a ação ela vai dar o sentido para a frase, tá? Então, tudo que está sendo dito antes aqui, no caso dessa frase em específico, the total entrepreneurial activity rate, tudo isso é um pacote só, é uma coisa só. Então, a gente está falando da taxa de atividade empreendedora total. Viram o que eu fiz, né? Eu fui traduzindo de trás para frente. Então, a taxa da atividade empreendedora total, como a gente diria no português. Inglês é outra coisa, né? E o que é esse ser outra coisa em inglês? Significa que a gente está falando aqui de uma taxa de atividade, né? A gente pode até entender que isso daqui seja uma coisa só. Activity rate é uma coisa só. E total e entrepreneurial são características, são qualidades, né? São informações a respeito da taxa de atividade. E quando a gente usa informações, quando a gente acrescenta informações sobre alguma coisa que é a taxa da atividade, a gente fala isso antes em inglês. Isso é uma das coisas mais, assim, demoradas para assentar na cabeça de quem está aprendendo inglês. A gente tem que falar as informações, as características daquilo que a gente está falando antes do que a gente vai falar. Então, tem que falar tudo antes. Por isso, a tradução aqui ficaria de trás para frente. Mas a gente não pode se preocupar apenas com a tradução. A gente tem que se preocupar também com quando a gente for falar. Então, a gente fala todas as características daquilo que a gente está falando para depois falar o que é que a gente está falando, né? Então, beleza, achei aqui o verbo hit, né? Que seria bateu, atingiu, alcançou, né? 16,5% em 2021. Agora, isso eu queria chamar a atenção também de vocês, do up from. O que seria up from? Qual que é o significado de up from aqui nessa frase? Bom, a taxa de atividade empreendedora total bateu 16,5% em 2021, acima dos 15,4% em 2020. Então, essa é uma comparação de números quando você está apresentando números para alguém através de um relatório, através de uma apresentação, através de uma reunião. Você pode usar esse up from quando você quiser especificar que um número
Você está comparando 2 anos ali. Pode ser receita, pode ser qualquer coisa que você esteja comparando os números. Então, o primeiro número que você está citando, ele ficou acima do que aquele. Então, você pode usar esse up from. Significa, então, que sempre que você vê em algum lugar escrito up from, vai ser acima de? Não, não significa, porque tudo depende do contexto. Às vezes esse up, ele tá pertencendo a uma outra coisa, a um verbo. Por exemplo, pick me up from work, sei lá, me buscar no trabalho. Ia juntar esse up from aí. E não tem nada a ver com acima de, né? Então, tem que sempre ficar muito esperto com o contexto todo, com a construção toda. Inclusive, isso aqui é muito comum, ter uma vírgula para separar. Então, atingiu tal número que ficou acima de tal número, né? Em um ano e no outro ano. Lembrando que preposição para falar ano é sempre in, tá? Não é on, não é at, é in. Quando você está falando só do ano. Se você disser a data completa, teria que ser on. Belezinha? Então, vamos para a próxima. Business owners. O que é business owners? Most established business owners in the report are solo operators or owners of tiny businesses with 5 employees or fewer. Business owners são os proprietários de negócio, né? É uma outra forma da gente dizer empreendedor, no final das contas, né? Então, own é ter, possuir alguma coisa. Own, isso é um verbo, O-W-N, sim, é um verbo. E owner, aqui, o ER, ele vai dizer que é a pessoa, assim como eu. Teach é ensinar. Teacher é o ensinador, por isso que a minha profissão termina com ER no final, que é a profissão. Então, owners, business owners seriam os proprietários do negócio. É uma outra forma de dizer empreendedor. Então, os mais estabelecidos, né, empreendedores na notícia, na verdade não é na notícia aqui, eles estão falando de um report, que é um estudo estatístico que eles fizeram, que tem numa outra parte da notícia, eles estão falando sobre isso, né, de levantamento de dados sobre o empreendedorismo nos Estados Unidos, que a gente vai falar também sobre esses dados aqui. Então, eles são solo operators, significa tipo empreendedor individual, né? Que a gente chama no Brasil, solo operators. Or owners of tiny businesses, ou proprietários de pequenos negócios. Esse tiny é pequenininho, with 5 employees or fewer, com 5 empregados ou menos. Few é pouco. Fewer é menos. Sabe, que nem no português, que a gente não pode falar mais pouco? Então, o mais tá aqui, ó. A gente tem que falar menos, não pode falar mais pouco. No inglês também não pode falar mais pouco, tem que falar fewer, tá? Esse ER significa mais e o few significa pouco. Vamos para o próximo. Eu separei aqui what we know about entrepreneurship is you can get started with very few resources, says Donna Kelly, a professor of entrepreneurship. You can use what you have. Então, eu separei essa palavra resources porque, caso você tenha assistido o episódio passado de Words in the News, que eu estava falando sobre research, e eu falei que research, normalmente, a pronúncia da palavra research, que é pesquisa, deixa eu colocar aqui para você ver qual palavra que é, vou colocar entre parênteses aqui, research. Tá vendo a diferença entre essas duas? Research, as duas começam com elas são meio parecidinhas, eu acredito, talvez, assim, de olhar.
tem research, resource, né? E é muito confundida a pronúncia dessas duas. Normalmente é trocada, né? Se eu não me engano, ao invés de falar resource, fala resource. E aí, quem tá ouvindo fica confuso se você tá querendo dizer resource ou research, tá? Então, é muito importante saber diferenciar a pronúncia dessas duas palavras. Research, que é essa daqui, que tem search, de busca. Até tinha comentado da busca no Google que você faz. Research. E source significa fonte, né? E resource é recurso, tá? Resource. Aqui, resources. Se fosse sem o ES, sem o S, ficaria resource. Source. Tá vendo que a gente não fala o E no final. Resource. E esse O. Belezinha? Então, deixa eu voltar. Aqui eu separei you can use what you have. Você pode usar o que você tem. É um dos momentos, separei essa frase para vocês verem que em alguns momentos a gente pode traduzir literalmente em inglês, do inglês para o português, que vai dar certinho. Você pode usar o que você tem. Olha, tradução literal, né? O pode, aqui eu separei essa frase por causa dele também. Can. Muitas perguntas eu recebo sobre como eu digo consigo. É a mesma coisa, né? Então, veja bem, se a gente traduzisse aqui como você consegue usar o que você tem, também tá de bom tamanho, não tem problema. Então, você pode traduzir como pode ou como consegue. Lembra disso. Se quiser falar consegue, você pode usar o can, na maioria dos casos, tá? Bom, próxima. Eu vou direto para essa parte aqui, inclusive vou dar um enter. Vou direto para essa parte que diz o seguinte: 52% of entrepreneurs said the pandemic alerted them to new avenues to pursue in their businesses. 52% dos empreendedores disseram que a pandemia os alertou sobre new avenues. Que seriam essas novas avenidas aqui? A avenue é avenida, não é? Pois é, às vezes avenue não é avenida, às vezes avenue é oportunidade. É um sinônimo. Então, você pode traduzir aqui como novos caminhos ou novas oportunidades para seguir, né? Novos caminhos para seguir, novas oportunidades para seguir em seus negócios. Legal, né? Então, você pode usar avenues como caminhos ou oportunidades também. E o que mais? Essa daqui. The youngest generation of workers is diving into entrepreneurship. A geração mais nova, aqui esse EST, significa mais. The youngest generation. A geração mais nova. Só se lembrar de the best, o melhor. Termina com EST. Então, sempre que você estiver falando uma coisa assim no superlativo quer dizer que é o mais importante de todos, é o tipo o topo da lista, é o number one. Então, é a geração mais jovem, tipo a mais jovem de todas, né, ali. The youngest generation of workers is diving into entrepreneurship. Então, eles estão mergulhando. Assim como existem phrasal verbs que a gente pode usar, por exemplo, turn into, que é transformar, que esse into indica movimentação, aqui também ele tem esse mesmo papel. O dive, só esse verbo dive com um E no final, ele significa mergulhar. E dive into dá essa ideia de movimentação. Então, a geração mais jovem de trabalhadores está mergulhando na direção do empreendedorismo, né? Tá indo para a direção do empreendedorismo. E
A próxima, 19% of 18 to 24-year-olds are involved in entrepreneurship. Olha que louco essa frase aqui, né? 19% of... Tudo isso aqui, 18 to 24-year-olds, é uma coisa só. Por isso que eles colocaram os hífens aí. Para montar um bloco, para te dizer, ó, esse bloco aqui, ele tá unido, é uma coisa só. O que que significa isso? Quando a gente fala de year old, na verdade a gente fala de years old e não year olds, a gente tá falando de idade, né? Ou a minha idade. Quando você fala a sua idade, você fala I am, blá blá blá, years old. Years old é opcional, você pode só falar o número. E aqui, eles estão querendo especificar que são pessoas de 18 a 24 anos de idade. E eles estão falando assim, os year-olds, né? Não dá nem para explicar isso, mas é como se year-old fossem as pessoas com aquela idade, né? Então, de 18 a 24. As pessoas, no português a gente precisa falar as pessoas de 18 a 24 anos. No inglês não precisa falar as pessoas. Só de você falar que 18 a 24 anos de idade, você já entende que são pessoas. Legal, né? Principalmente porque tem o S aqui. Virou plural. E aqui não tem o S. Por que não tem S? Porque faz parte do substantivo, ele tá no meio ali do substantivo. O S, ele vai vir só no final, tá? Então, 19% dessa galera de 18 a 24 anos de idade estão envolvidos no entrepreneurship, empreendedorismo. E 20% and 20% had high entrepreneurial intentions. Então, nós vimos entrepreneurial activities, atividades empreendedoras, e nós estamos vendo agora entrepreneurial intentions, intenções empreendedoras. Entrepreneurial é a característica, é um adjetivo, é uma característica, é uma informação que a gente está dando para a palavra intentions. Por isso, tem que vir antes, né? Entrepreneurial vem antes da intentions. Next. What's the meaning of gravitating to? Women are gravitating to entrepreneurial careers. As mulheres estão gravitando para carreiras empreendedoras. Ficou feio, né? Gravitate to, essas duas palavrinhas juntas, gravitate to, significa atrair. Então, as mulheres estão sendo atraídas para carreiras empreendedoras. Então, já pensou que legal se você usa um gravitating to na sua entrevista de emprego? Quando você estiver se apresentando, sei lá, numa reunião, tanto faz. Mas quando você está falando sobre você, sobre a sua jornada, né? Sobre a sua carreira, dá para usar de repente, algum momento que você se sentiu atraído por alguma carreira, por algum trabalho, por alguma empresa, né? Gravitated, né? No passado, gravitated, com ed no final. Gravitated to, e aí você fala o quê? Então, women are gravitating to entrepreneurial careers. As mulheres estão sendo atraídas para carreiras empreendedoras. Nós vimos entrepreneurial activities, nós vimos entrepreneurial intentions e agora entrepreneurial careers. Isso eu achei excelente para mostrar para vocês que entrepreneurial é uma característica e está sempre vindo, ora antes de intentions, ora antes de careers, ora antes de activities, tá? Característica sempre vem antes. E 78% of women believe it is a good career choice
compared to 75% of men. 78% das mulheres acreditam que é uma boa escolha de carreira. Agora complicou, né? Boa escolha de carreira. Que confusão que é esse inglês, né? Não, na verdade não. Na verdade é o português. O português que ele dá umas mudadas, umas invertidas de ordem aí. A regrinha que eu tô mostrando para vocês direto aqui é a seguinte, olha. Choice é escolha. Que tipo de escolha que é? Tudo que for informação sobre a escolha, a gente vai falar quando? Antes. Good career. E tudo isso aqui é informação sobre choice. Então, o inglês manteve a regrinha. É que a gente, no português, a gente oscila bastante, né? A ordem de palavras. Então, good career choice é uma boa escolha de carreira. O que eu quero mostrar aqui para vocês é compared to 75% of men. Compared to. Esse compared to dá uma trabalheira, porque o normal, quando a gente é falante de português, a gente usa comparado com, né? E o comparado com traduzido, ele vai ficar compared with. Só que existe compared with? Existe. Mas, principalmente na língua falada, quase ninguém usa compared with. Isso eu escutei da boca de uma americana, que eles não respeitam muito a seguinte regrinha. Existe uma regrinha quando você usa compared to e compared with. E é uma regrinha bem louca, tá? Então, assim, só a título de curiosidade eu vou contar para vocês, mas na língua falada, vocês nem precisam ficar pensando muito nisso. Pensa só que é compared to. Decora aí compared to. A grosso modo, o compared to é quando você está focado em comparar as semelhanças, o quão igual duas ou mais coisas são. Agora, o compared with, você está focado em destacar a diferença, o que muda de uma coisa para outra, tá? Eu sei que isso é bem, assim, confuso, mas, em outras palavras, usa o compared to, que é muito mais comum, tá? E é o que os falantes nativos, eles vão priorizar. É lógico que se você for escrever algo mais formal, é interessante que você estude, aprenda essa diferença, né? E aplique essa diferença, porque, por exemplo, se você estiver falando da diferença entre revenue, né, que é a receita de um ano para outro, aí você vai falar que foi X, um número, compared with X do outro ano, mas você está falando de receita, então você está destacando a diferença, tá? Então, compared to, você destaca semelhança e compared with, você destaca o que é diferente, o que mudou, ok? Então, onde nós estamos? A gente tem mais um aqui, compared. Então, a gente tem, however, only 58% of women believe it is easy to start a business, compared to 69% of men. Eu quis trazer essa notícia para vocês porque tem bastante número, e número é zica, né, em inglês. Acho que qualquer língua que você estiver aprendendo vai ser um pouco mais difícil aprender números, mas é super importante a gente ir se familiarizando aos poucos, não precisa ficar decorando tudo de uma vez, estudando número que nem doido, mas vai aos poucos, você vai aprendendo. Então, 70, sempre 70, né, com Y no final, 78, 75, 58, 69, 43, 41, sempre com Y no final, esses números que eu falei aqui, tá? Então, however, only 58% of women
Women é o plural de woman, tá? Women, de mulheres. Believe it is easy to start a business compared to 69% of men. Men com E é o plural de man com A. E o que significa isso aqui? However, entretanto, apenas 58% das mulheres acreditam que é fácil começar um negócio, comparado a 69% dos homens. Interessante, né? Então, menos mulheres acreditam que é mais fácil começar um negócio comparado a homens. Interestingly, se você traduzir ao pé da letra, fica interessantemente, mas vamos adaptar para ficar mais próximo um pouquinho do português. A gente pode falar curiosamente. Curiosamente, women's fear of failure, o medo das mulheres do fracasso, né? Failure, fracasso, usually higher than men's, has dipped. Então, geralmente é mais alto esse medo nas mulheres do que nos homens. E caiu, dipped, né? 43.4% of women reported fear of failure. 43.4% das mulheres reported, elas revelaram, né, medo do fracasso, versus 41.8% of men. Verso é uma outra forma da gente comparar aqui. Então, dá para usar o compared to e dá para usar versus, né? Um versus o outro, um contra o outro. Contra é uma boa tradução aqui. Contra 41,8% dos homens. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham aprendido bastante. E fiquem ligados que logo mais vai ter mais uma Words in the News. E comenta pra mim, por favor, se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando também. E me conta mais para eu poder ajudar mais vocês aqui, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!